Existem relacionamentos em famílias que são mais delicados, mais melindrosos. Como é histórico e cultural, né, falar sobre relacionamento entre nora e sogra. Mas nós aprendemos com o livro de Ruth que é possível, mesmo nesses relacionamentos mais sensíveis, a gente desfrutar de harmonia, viver em comunhão e chegar a dizer: o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Sobretudo, que o mesmo Deus seja o catalisador da nossa comunhão em família e que todos os relacionamentos, por mais sensíveis que sejam, realmente sejam envolvidos pela presença do Espírito Santo e nos faça desfrutar de paz, comunhão, alegria e da provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, segundo trimestre de 2023, currículo dos adultos. Hoje estudaremos a lição de número 7, do dia 14 de maio de 2023. O título da nossa lição é O Relacionamento entre Nora e Sogra. E glória a Deus que a gente não está aqui para falar de um relacionamento de nora e sogra, ou sogra e nora, que é um relacionamento que dá errado, que é um relacionamento complicado. Como eu acabei de dizer agora na introdução da nossa aula, é cultural isso, né? A gente falar, porque a sogra, que não sei o que, é a sogra coral, tem gente que brinca assim, a melhor sogra é a sogra da minha mulher, que claro que é a minha mãe, enfim, são brincadeiras e que nós precisamos até ter cuidado com elas, para que elas não manifestem um sentimento verdadeiro que está no nosso coração. Não é? Nós precisamos compreender que quando nos casamos, nós nos casamos com uma família. Nós não nos casamos só com o cônjuge, nós nos casamos com uma família. O casamento é uma união de famílias, né? A moça não vem sozinha, meu amigo, ela vem com um pacote. O rapaz não vem sozinho, minha filha, ele vem com um pacote com ele. E nesse pacote tem uma cultura, nesse pacote tem uma criação de uma família, num lar, tem uma família que já o amava, que ele também amava, e nós não podemos tentar construir uma família quebrando, destruindo os laços que o cônjuge tem com a família de onde ele veio, porque esse laço fortalecido da família de origem vai produzir também um relacionamento forte nessa nova família que está sendo formada. Nós vamos aprender sobre estas coisas na nossa lição de hoje, com essa amizade maravilhosa entre Ruth e Noemi. O livro de Ruth, eu falo que é um livro trágico. Houve um desfacelamento familiar, né? Houve ali uma morte, uma família inteira ali se perdeu por causa de uma atitude fora da direção de Deus de um pai. Porém, a misericórdia de Deus alcançou aquela família e por causa da fidelidade de Noemi e de Ruth, Deus restaurou a sorte desta família. E nós vamos aprender lições gloriosas com essa história do livro de Ruth. O texto áureo está em Ruth, capítulo 1, e o versículo 16, que nos diz o seguinte: Disse, porém, Ruth, não insista comigo, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Que convicção, que palavra gloriosa, que amizade linda dessas duas mulheres. E nós vamos aprender que, quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, essas duas mulheres unidas, nós vamos aprender isso aqui hoje, que quando nora e sogra se unem, todos os problemas de uma família podem ser realmente solucionados. A verdade prática nos diz que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra,
bem como genro e sogro. Gente, nós precisamos entender uma coisa, nós que servimos ao Senhor, nós somos filhos da luz, servos de Deus. De nós espera-se uma conduta mais excelente. Ah, pastor, mas na hora não combina com sogra, não combina lá no mundo, gente. Aqui na igreja, principalmente se as duas forem crentes, servirem ao Senhor, aqui tem que ser diferente. Nós precisamos ter um padrão mais excelente, precisamos viver uma vida cristã. E vida cristã envolve todas as áreas da nossa vida. Que negócio é esse? Que a gente consegue nutrir uma amizade com pessoas fora do vínculo da nossa parentela, mas a gente não consegue resolver esses problemas dentro da nossa própria casa. Não, nós precisamos lutar, acreditar, profetizar que vamos viver uma vida diferente, mais excelente, para a glória do nome de Jesus. É isso que se espera e, sobretudo, é isso que Deus tem para cada um de nós. Vamos aqui à palavra-chave da nossa lição, que é honra. Honra. Noemi foi honrada, Ruth foi honrada, a família foi honrada, não é? Deus restaurou a família. E eu sempre gosto dessa história, acho algo lindo, magnífico nessa história, porque é uma história de duas mulheres que conseguiram, num português bem popular, dar a volta por cima, porque Deus estava com elas. Leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, versículo 8 e depois versículos 12 ao 14. Vamos à leitura do texto. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tem esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis, até que viessem a ser grandes, deter-vos ieis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O texto aqui nos mostra uma lei do Antigo Testamento estabelecida por Deus, que era a lei do levirato, Quando a pessoa morria, quando o homem morria, sem deixar filhos, para que perpetuasse a descendência do falecido, o irmão imediatamente mais velho daquele que havia falecido tinha que tomar a viúva e ter um filho com ela. E o primeiro filho que ele tivesse com ela levaria o nome do irmão falecido para perpetuar a descendência do irmão que havia falecido. Eu sei que a lei do levirato não tem muito significado para os nossos dias, mas estudar a cultura do Antigo Testamento, a gente vai perceber que o que Deus queria era perpetuar a descendência, e isso era muito importante para a família, para o homem do Antigo Testamento, perpetuar a sua descendência. Não é o caso de entrarmos nesse detalhe agora, mas Deus chegou a matar alguns homens, filhos de Judá, que não
queriam perpetuar a descendência dos seus irmãos. Enfim, Noemi fala com as suas duas noras: olha, eu tô velha e ainda que eu tivesse um marido hoje e tivesse condição de ter mais um filho, vocês iriam esperar este filho crescer para que ele honrasse vocês, para que vocês tivessem filhos com eles? Não, faz o seguinte: volta para a casa de vocês, volta para a terra dos seus pais, volta para a parentela de vocês. O Senhor pesou a mão sobre mim, amargou a minha vida e eu vou seguir em frente. E ela insistiu para que as duas noras voltassem. A Bíblia diz que Orfa resolveu voltar. Ok, ela não estava errada, a gente não tem que falar, não tem que, como dizem em Minas Gerais, descer o bambu, descer a madeira na Orfa, porque ela voltou. Não, ela voltou, ela fez aquilo que ela achava que tinha que fazer e era uma questão cultural da sua época. Porém, Ruth foi além disso. Ruth disse para Noemi: não, pare de insistir comigo para eu te deixar. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde tu pousares, pousarei eu, e onde tu morreres, eu vou morrer também. Eu vou com você. E aqui a gente vai perceber que o vínculo de amizade entre essa nora e essa sogra produziu grandes bênçãos para ambas, para as duas, não foi para uma só. Eu te sugiro estudar, se você ainda não conhece essa história. O nosso tempo aqui, o nosso ambiente aqui da EBD, não dá pra gente tratar sobre isso, mas é uma história linda, tem grandes aprendizados pra gente, desde que a gente aprende sobre o nome, o significado do nome de cada um dessa família. Elimeleque significa meu Deus é rei, Noemi significa amável, agradável, encantadora, Malom significa enfermo, Quilion significa aquele que é fraco, o nome Ruth, alguns acreditam que significa beleza, outros que significa amiga. Enfim, tem aqui uma diversidade de coisas e de ensinos para a nossa vida cristã, para a nossa vida prática, cotidiana, dentro dessa história. Eu te sugiro estudar um pouco disso. Eu gosto muito dessa história, já preguei, já fiz estudos, seminários a partir disso aqui, e é uma história que realmente me encanta. A história de Ruth, o período que isso aconteceu, que foi o período dos juízes, a forma como aconteceu, enfim. O nosso ambiente aqui da lição é curto para a gente falar sobre todas essas coisas. Mas o nosso comentarista vai deixar claro para a gente que nós vamos entender que essa história é a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Como eu disse, se não fosse uma ação de Deus nessa história, essa seria a história mais trágica da Bíblia. Mais trágica da Bíblia. Deus agiu, houve aqui um problema familiar, Elimeleque tomou a decisão sem buscar a orientação de Deus, enfim, trouxe um problema para a família, mas a mão de Deus se estendeu. Primeiro ponto, essa nossa lição tem 4 pontos, então nós vamos correr aqui, acelerar para fechar dentro do tempo aqui, que é o nosso tempo de aula aqui da Academia de Pregadores. Você, como professor na Escola Bíblica Dominical, nessa aqui você vai ter que, pisar o pé no acelerador mesmo, sem perder o conteúdo, tá joia? Porque esse é o nosso objetivo, mas é uma lição de 4 pontos e não de 3, como é comum no trimestre. Vamos lá, primeiro ponto. A crise econômica na terra da Judéia. Primeiro parágrafo, a escassez que provocou fome na casa do pão. Aqueles que já leram este livro sabem que a palavra Belém significa pão. E estava faltando pão na casa do pão. A cidade deixou de ser, como diz o comentarista aqui, a cidade deixou de ser um celeiro de grãos. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez, fome, carestia e seca por toda a terra de Canaã. Quando nós lemos isso aqui, parece que a fome já havia chegado na casa de Elimeleque. Mas ao estudarmos o livro de Ruth, nós vamos perceber que a fome não havia chegado ainda na casa de Elimeleque. Por exemplo, capítulo 1 e versículo 21, Ruth diz assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre,
Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Ela diz, me chamem agora de Mara, que quer dizer amarga. Mas eu quero que você observe a primeira expressão do versículo 21, que diz assim, ditosa eu parti. O que é alguém ditoso? É alguém que não lhe falta nada. Embora havia fome em Belém, embora faltava pão na casa de pão, a fome não tinha chegado ainda na casa de Elimeleque. Por causa da crise econômica que estava acontecendo, Elimeleque resolveu pegar a sua família e partir dali para a terra de Moabe. E é claro que ele não consultou ao Senhor. É claro que ele não consultou. Ele foi pelo que os seus olhos contemplavam. Por exemplo, essas Campinas de Moabe foi o mesmo território que encheu os olhos de Ló e que depois trouxe um grande problema para ele lá em Sodoma e Gomorra. Então, a bem da verdade, diz aqui o nosso comentarista, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. O que o comentarista está dizendo aqui que na Bíblia, às vezes a fome, e nesse caso específico a fome é uma punição divina por causa de um desvio, de um afastamento total de Deus. E aqui essa fome atingiu a todos. Nós não estamos dizendo que a família de Elimeleque também era uma família desajustada espiritualmente ou socialmente falando. Não, não era. A gente não tem indicações que era, muito pelo contrário, a gente tem indicações que era uma família unida, embora essa família apresente alguns problemas. Por exemplo, quando eu prego sobre Ruth, sobre esse texto, eu falo o seguinte, como que uma família onde o nome do pai significa meu Deus é rei e o nome da mãe significa amável, agradável, encantadora, tem 2 filhos e coloca o nome de Malon e Quilion. Um significa enfermo e o outro significa aquele que é fraco. Então já havia alguns problemas aqui. Mas enfim, eles estavam sofrendo uma situação de fome por causa da desobediência que o povo estava vivendo. E a fome chegou, tá? Envolveu a todos. Como eu disse, embora a gente entende pelo texto bíblico que a fome não tinha atingido a casa de Elimeleque, porque Noemi diz, ditosa eu parti, mas a fome estava ali, uma situação econômica de instabilidade estava instaurada. Segundo parágrafo, a crise de uma família. A crise de uma família. Elimeleque, o nosso comentarista diz que Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela decisão. Era uma viagem de 95 quilômetros aproximadamente, cruzando o deserto. Uma viagem difícil. Hoje, pra gente é fácil, mas era uma viagem complicada para aquele tempo. E Elimeleque não buscou a Deus, a direção de Deus. Ele simplesmente pensou bem, em Moabe tem fartura, então vamos para lá. Vamos para lá. A gente precisa ter cuidado, isso aqui é um aprendizado para nós. Nós precisamos ter cuidado porque às vezes aquilo que nós pensamos ser bênção não será bênção para nós, porque não é a vontade de Deus para a nossa vida. Então é melhor estar no lugar onde Deus quer. É melhor estar no lugar onde Deus quer. O resultado foi que eles morreram e ficaram agora 3 viúvas que no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Enormes dificuldades de sobrevivência. E o nosso comentarista deixa uma pergunta para a gente aqui, ó, no final desse ponto. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Como agir quando as coisas não dão certo? Quando parece que tudo vai mal? Eu anotei aqui o seguinte, ó, o pior de uma crise não é a crise em si, mas as decisões que tomamos durante a crise e a forma como a crise nos afeta. No meio de uma crise, não tome decisões precipitadas. No meio de uma crise, não se movimente sem que Deus te diga para se movimentar. Nós precisamos entender que a nuvem guiava o povo de Israel no deserto. E quando a nuvem se movimentava, o povo se movimentava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Tem gente que a nuvem parou, ele está se movimentando. Tem gente que a nuvem se movimentou e ele está parado. Então nós precisamos ter esse cuidado. Eu falo que é uma questão, pelo menos, se não é espiritual, é pelo menos uma questão de inteligência. A gente entender que Deus pode nos direcionar em
tudo, em todas as coisas. Quando nós estudamos a vida de Isaac, por exemplo, houve fome em Gerar. E Isaac queria ir para o Egito. Aí Deus falou com ele, fica na terra que eu te disser, porque eu vou te abençoar. E Isaac ficou numa terra que tinha fome, semeou onde ninguém semeava. E a Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Então, o melhor para a nossa vida é andar debaixo da direção de Deus, seja qual for a circunstância que a gente está vivendo. Em situações de crise, ainda mais, nós devemos buscar a direção de Deus para a nossa vida. Segundo ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, superando as crises existenciais. Primeiro parágrafo, Noemi decide voltar à sua terra. Uma coisa que me chama a atenção em Noemi é que ela ficou sabendo que o Senhor visitou o seu povo dando-lhe pão. E aí Noemi diz, não, eu vou voltar, eu não vou ficar aqui parada. O nosso comentarista nos coloca o seguinte, deixa eu marcar o texto todo, porque é um texto que eu quero que você entenda. Isso aqui eu faço também para que o professor de escola dominical entenda isso. A gente não tem que ficar lendo a lição inteira na classe. Você marca alguns pontos considerados importantes e esses pontos você lê e faz o comentário. Ó, provavelmente, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados. A gente, no meio da crise, a gente costuma fazer isso, né? Onde foi que eu errei? Por quê, Senhor? E nem tudo tem uma explicação, gente. Nem tudo tem uma explicação. Não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Deus sabe como agir. Naum diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Eu fiz questão de notar aqui o seguinte, Noemi decidiu voltar
Porque eu já disse isso aqui, né? Porque ouviu que o Senhor visitara seu povo. Ouviu que o Senhor visitara o seu povo. Quando o nosso comentarista diz aqui, ó, na decisão de Ruth, nasce uma amizade profunda entre nora e sogra, eu fiz questão de notar que isso aqui fala de parceria, de cumplicidade. Parceria e cumplicidade. E nós não estamos falando aqui de parceria e cumplicidade, aqui, ó, a partir desse ponto, ó, parceria, cumplicidade. No seio da família, nós precisamos ter parceria e cumplicidade. O que é cumplicidade? Esse termo às vezes é usado muito no contexto negativo, mas existe a cumplicidade do contexto positivo. Ser cúmplice, ser coparticipante da situação. Não, eu sou seu cúmplice, você está sofrendo, se for para sofrer, vamos sofrer junto. Mas você está dando glória a Deus, então vamos dar glória a Deus junto. Parceria e cumplicidade devem envolver a vida da família. Segundo parágrafo do segundo ponto, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth era moabita, mas ela passa a conhecer a Deus a partir da sua sogra. Ela viu na sua sogra uma atitude que demonstrava verdadeiramente o seu comprometimento com Deus e com aquilo que ela gostaria de ser. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para a necessidade da família. Aqui que eu fiz essa observação que eu disse agora há pouco. As mulheres sábias edificam a sua casa. Gente, quando nora e sogra decidem bagunçar o negócio, eu não estou dando aqui razão para a mãe da gente ou para a mulher da gente. Quando genro e sogro resolvem bagunçar o negócio, isto traz um desajuste na família. Pensa num trem de doido pra gente. Porque, por exemplo, no caso da gente, né, de nora e sogra, eu amo a minha mãe, mas amo a minha mulher. Eu vou dar razão pra uma, a outra vai ficar ferida. Eu vou dar razão pra outra, a outra vai ficar aborrecida. Então, é um trem do inferno. Então, quando nora e sogra estão unidas, principalmente pelo vínculo da fé, estão lutando juntas em prol da família, meu Deus, isso é uma paz, isso é uma alegria. Glória a Deus pela minha esposa, glória a Deus pela minha mãe, glória a Deus pela minha sogra, pelo meu sogro, glória a Deus por isso, porque nós vivemos paz e harmonia. Isso é muito bom. Terceiro parágrafo do segundo ponto, unidas contra a crise. Essas mulheres estão unidas agora contra uma crise. Toda a família, deixa eu fazer isso aqui para marcar tudo de uma vez. Ó. Toda a família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Qual a família que está livre disso, gente? Qual a família que está livre de sofrer essas adversidades, essas dificuldades? Qual a família em qualquer tempo da vida que não vai sofrer estas crises? Porém, a providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Eu coloquei aqui, olha que na hora da crise nós devemos nos unir. No momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Nós temos que aprender com Cristo. Leia Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 38. Geralmente nós fazemos o contrário. Na hora da crise nós nos separamos, nos isolamos, ficamos sozinhos. Nós temos que aprender com Jesus. Na hora da dificuldade ele chamou os discípulos e falou com eles, vem cá, vamos orar comigo. Aí chamou Pedro, Tiago e João mais para perto. Falou com eles, deixa eu falar um negócio para vocês aqui que talvez vocês pensavam que nunca iam ouvir da minha boca. A minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está triste. Então orem comigo, velem comigo. Na hora da crise não é hora de começarmos a brigar entre nós também. Na hora da crise é hora de nos unir. Porque se no meio da crise a gente começar a brigar, meu irmão, aí bagunçou o trem todo. Aí não vai dar certo, a gente não vai conseguir vencer. Na hora da crise é hora de fazermos como Jesus. É hora de nos unir, porque na nossa união nós vamos conseguir vencer qualquer adversidade e qualquer crise.
Terceiro ponto, fé e trabalho numa nova perspectiva. Então, a chegada à terra do pão é o primeiro parágrafo. O texto diz que quando Noemi, aqui ó, esse trecho aqui que eu quero marcar, ó. Quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. A Bíblia diz que elas chegaram no princípio da cega. No princípio da cega. Elas chegaram na hora certa. Chegaram no momento certo. E eu fiz questão de anotar neste ponto aqui o seguinte. Vamos lá. Voltaram ao ponto de partida. Voltaram de onde eles tinham saído. Não Ruth, mas Noemi. Elas voltaram ao ponto de partida inicial, com a perspectiva de recomeçar. De recomeçar. Às vezes a gente tem vergonha de recomeçar. Porque quando a gente vai recomeçar, a gente tem que reconhecer que cometeu uma falha. Mas qual o problema? Pior do que a vergonha de reconhecer que cometeu uma falha é a frustração de não recomeçar para viver uma vida excelente. E eu fiz questão de notar para não esquecer. Recomeçar não é vergonhoso. Vergonhoso é permanecer no mesmo caminho, é permanecer sem desfrutar aquilo que Deus tem para nós, é permanecer no erro. Recomeçar não é vergonhoso. Ruth voltou, aliás, Noemi voltou e Ruth foi com ela e Noemi ficou envergonhada. O pessoal começou a falar, o que aconteceu? O que aconteceu? Você viu lá Noemi, menina, a mulher está acabada. Será o que aconteceu? Com certeza, o texto nos deixa entender isso. Mas Noemi voltou realmente chateada, aborrecida, decepcionada, pensando que Deus estava punindo-a. Mas ela voltou para desfrutar aquilo que Deus tinha para a vida dela. Segundo parágrafo do terceiro ponto, recuperando a autoestima. Elas chegaram a Belém no princípio da colheita de cevada. Ruth já estava velha, coitada, cansada, desesperançosa, mas agora ela vai chegar. Vai chegar. E através da sua norinha, ela vai recuperar a sua autoestima. A nora fala com ela, ó, tô contigo, minha sogra. O seu nome não vai ser lembrado como uma mulher derrotada, não, nós vamos dar a volta por cima. Eu vou trabalhar para sustentar nós duas e Deus vai prover. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Uma coisa que é horrível a gente ouvir é quando alguém passa por uma dificuldade, por um sofrimento, a outra pessoa fala, tá vendo? Agora você tá sentindo o que eu senti, tá vendo? A gente não precisa disso. Pessoas tóxicas na família são terríveis. Eu escrevi aqui, ó, que é bom quando temos ao lado pessoas que nos fazem crescer, pessoas que nos encorajam, pessoas que nos dizem, ó, você não tá aguentando trabalhar, eu vou trabalhar por você agora. Eu vou cuidar de você. Um dia você cuidou de mim. E mesmo que você não cuidou de mim, um dia, se eu tenho certeza, se eu precisar, você vai cuidar de mim. Mas eu estou ao seu lado. Isso é família, gente. É quando a gente coloca o outro nas costas e fala, vem cá. Eu de vez em quando falo para minha esposa, meu bem, relaxa. Você não precisa ser forte. Eu estou do seu lado. Não, pode ser fraca agora. Pode ser fraca porque eu estou do seu lado aqui para te sustentar, para te ajudar. Nós precisamos de gente que nos ame, mesmo quando a gente não tem nada para oferecer. Gente que ame a nossa inutilidade. Quando nós não somos quando não somos mais úteis. Quando não podemos oferecer nada. Assim como Ruth amou Noemi. Noemi estava velha, aborrecida, decepcionada, machucada pela vida. Sofrida pelos percalços, pelas dificuldades que enfrentou. Ruth falou, não senhora, deixa comigo. Eu aprendi a te amar. Eu sei quem é o seu Deus e eu vou trabalhar por você. Nós vamos lutar juntas e Deus vai mudar a nossa história. E Deus fez isso. Olha o terceiro parágrafo do terceiro ponto. A honra do trabalho no campo de Boaz. A honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth se dispôs a trabalhar pelo sustento de sua sogra Noemi. Ruth foi lá. E a Bíblia diz que, o escritor diz assim que, por casualidade, ela entrou no campo de Boaz, que pertencia à família de Elimeleque, que era o marido de Noemi,
e automaticamente podia mudar a situação delas. Eu sempre falo que foi causalidade para Ruth, causalidade para Noemi, causalidade para Boaz, causalidade para o escritor, mas para Deus não. Para Deus não. Para Ruth era causalidade, para Deus era providência. Para Deus não era causalidade. Causalidade para Ruth, para Noemi, para Boaz, para o escritor, mas para Deus era providência. Meus queridos, às vezes nós cruzamos os braços e clamamos a Deus pela sua providência. E Deus está pronto para providenciar o que nós precisamos. No momento que nós levantamos a nossa cabeça, batemos a poeira e falamos, não, vamos trabalhar, vamos à frente, Deus vai nos dar vitória, vai dar tudo certo. Quanto mais nós trabalharmos, mais a providência de Deus vai nos alcançar. Então olha essa frase aqui, ó. E eu já falei aqui, quando a frase é dos outros, eu dou a autoria. Mas essa aqui é minha, ó. No esforço para o trabalho, Deus estava gerando a provisão. No esforço do nosso trabalho, Deus gera sempre a provisão. Está passando um momento de crise, está passando um momento de dificuldade, não se afaste da família. Se unam mais ainda, trabalhem juntos, porque no esforço do trabalho de vocês, Deus está gerando a provisão. Quarto ponto da nossa lição. Ruth encontra o remidor da família. Primeiro parágrafo, Ruth descobre o remidor de Noemi. Então, o nosso comentarista diz que, ao se dispor a trabalhar, a apanhar os restos de espigas que os funcionários deixavam cair, era uma ordem de Deus que aquilo que caísse não podia... Ai, meu Deus, não é coletor. Vou colocar coletor de espigas. Ele não podia voltar atrás para pegar, pertencia aos pobres. Então, Ruth, muitos diziam, mas eu vou passar por esta humilhação. Não vou. Ela foi. Ao se dispor a apanhar essas espigas, Deus estava gerando a solução para ela. Ela foi para o campo de Boaz. Deus sempre tem uma solução que nós não vemos. Não se esqueça disso. Está aqui, ó, eu escrevi. Deus sempre tem uma solução que não vemos. Para ela é só colher espigas. Para Deus, ela não vê, mas Deus já está vendo a solução. Você pode não estar vendo a solução, mas vá ao trabalho. Não se sinta humilhado. Ah, pastor, mas eu estou precisando fazer algo que eu nunca precisei de fazer. Amém. Então aproveite essa oportunidade para aprender. Porque Deus está vendo uma solução que você não vê. Segundo parágrafo deste quarto ponto. Boaz redime Ruth, a moabita. Boaz observou Ruth no campo, se agradou dela, perguntou para os moços, quem é essa moça que chegou aí, diferente e tal? Era uma pessoa diferente ali. Boaz se agradou dela e os moços falaram com Boaz quem era ela, falaram que era uma estrangeira ali, mas que estava acompanhando a sua nora, a sua sogra Ruth, e então Boaz se interessou por ela. No final eles se casaram. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, que recebeu o nome de Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé pai de Davi. Obed era avô de Davi. Automaticamente, Ruth se tornou bisavó de Davi. Entrou na linhagem de Jesus. Olha que coisa linda. Além da provisão, ela entrou na linhagem de Jesus. E eu fiz questão de anotar que Deus sempre tem um plano maior do que imaginamos. Para Ruth, era só uma provisão. Para Deus, era um plano para gerar uma descendência. A descendência de Davi, o grande rei de Israel, de onde descendeu também Jesus Cristo, Salvador do mundo, o nosso Senhor. Quem imaginava que uma estrangeira, uma moça, uma jovem senhora, viúva, que resolveu acompanhar a sua sogra já velha, aborrecida, decepcionada, empreender uma viagem de volta para a sua terra? Quem imaginava que ela iria ser uma ferramenta de Deus para gerar o Messias, para gerar uma descendência para o Salvador do mundo? Terceiro e último ponto, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem
muito a ver, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Como eu já disse aqui, quando a minha mulher com a minha mãe se combinam, gente, isso é uma bênção. Isso é uma bênção para a nossa vida. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Minha irmã, você que está me ouvindo, que é sogra, faz de tudo para esse negócio dar certo. Faz de tudo. Abre mão de alguma coisa se for preciso. Não fique ranzinza. Não fique. Não fique chata. Mas é o meu filho, pastor. E daí? Mas é esposo dela agora. Um dia você também casou com um filho de outra mãe. Então, não fique ranzinza. Minha filha, você que está me ouvindo, que é nora, norinha, respeite. Trate essa sogrinha aí como sua mãe. Façam de tudo para vocês conviverem bem. Disso depende a boa convivência da família. Sobretudo, entendam, vocês são filhas de Deus. Pastor, mas minha sogra não é crente, mas você é. Pastor, minha nora não é crente, mas você é, minha irmã. Você é. E aí, você precisa ter uma postura diferente. Fique tranquila, vai devagar, equilíbrio. O nome de Jesus vai ser glorificado. E a família de vocês vai viver um pedacinho do céu, um lar onde a paz reina. Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você. Não fica mais fazendo aquelas piadinhas de sogra coral, que não sei o que, esquece aquilo. Diga sempre, minha sogra é uma bênção. Pastor, mas não é, profetiza sobre o vale de ossos secos. Pastor, minha nora, profetiza sobre o vale de ossos secos, minha irmã. Profetiza e Deus vai gerar tudo aquilo que é preciso. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.